Usar as redes sociais tem se tornado comum, inclusive entre políticos e pessoas famosas. Muita gente acompanha o que eles dizem e algumas declarações acabam em polêmica. É o caso de um vereador de Jacareí. Ele postou algumas críticas aos professores e à educação e agora está dando o que falar na cidade. Professores adoram palestras nas escolas, assim eles não precisam dar aulas. Detestam os estudantes que vão às aulas em emendas de feriado. É sempre a mesma exclamação. Por que eles vieram? Por que não ficaram em casa assistindo a TV, jogando videogame? Isto indica que os professores são realmente inúteis. Essas declarações foram feitas por um vereador de Jacareí e elas caíram como uma bomba na categoria. Tudo começou num encontro de professores aqui na Câmara Municipal no fim de julho. O vereador foi um convidado, fez uso da palavra, mas não expôs as suas opiniões. Depois, colocou todas elas nas redes sociais. A professora doutora Ana Abreu foi a organizadora do encontro e rebateu as declarações de Dario Burro. A dimensão da educação ela é muito complexa, não depende da boa vontade de um professor. Nós temos questões ligadas a plano de carreira, a estrutura financeira, estrutura física, contextos sociais, e aí é muito covarde culpabilizar o professor. Nas ruas, a professora recebe o apoio de moradores que também ficaram indignados com a opinião do vereador. O que me deixou mais ofendido foi a maneira pejorativa na qual ele se referiu aos professores, né? Até pautando lá em várias vezes que o professor não gosta até de dar aula. Eu, como filho de professora, eu achei isso extremamente negativo, essa maneira que ele colocou. E foram dezenas de manifestações por meio das redes sociais. Essa, os internautas acharam revoltante. Prepare-se para ser professora. É muito comum as pessoas rejeitadas pelo mercado de trabalho virarem professores. A maioria dos professores de biologia sonhava ser oceanógrafo. E por aí vai, uma multidão de frustrados descarregando as frustrações nos educandos. Nós conversamos com Dario Burro e ele reafirma tudo o que escreveu. Eles só reclamam, eles deviam trabalhar, né? Essas crianças não aprendem é porque eles não ensinam. O sistema educacional é uma hipocrisia e os professores fortalecem essa hipocrisia. As opiniões do político causaram um desconforto enorme. Acreditamos que foi leviando porque ele tratou em especial da categoria dos professores. Ele focou os professores no sentido de desqualificar essa categoria, essa profissão, que é a mais nobre que tem numa sociedade. O professor Roberto disse que vai pedir à Câmara o direito de resposta e lança um desafio ao vereador. A desenvolver um projeto que avalie o vereador, avalie o político, que faça uma prova como é feita para o professor lecionar. Mas, questionado sobre o que o vereador pode fazer na prática para mudar a educação na cidade, ele desconversa. O professor tem que cobrar isso do executivo, não do legislativo. Quem coloca em prática essas coisas é o executivo. Se há falha, isso é do próprio executivo. Todo esse desrespeito foi demais. Vindo de um vereador, então, foi mais complicado ainda. A gente precisa exigir dos governantes respeito, e respeito de fato, com ações. Pois é, apesar de toda essa polêmica, o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica da Rede Municipal de Jacareí, superou a média nacional em 2009, que é o mais recente dado divulgado pelo governo federal. O índice brasileiro ficou em 4,4 e o de Jacareí foi de 5,6. Segundo a Comissão de Ética da Câmara da cidade, ainda não foi aberta uma representação contra o vereador, porque as declarações foram feitas fora do plenário, em uma página pessoal. Caso algum morador da cidade apresente uma denúncia formal à Comissão de Ética, a representação será analisada. A Prefeitura de Jacareí não quis se manifestar sobre a declaração do vereador aí na reportagem, que afirmou que é o Executivo que deve fazer projetos para melhorar a educação na cidade.